Um bom final de noite, final de tarde, início de noite para todos e todas, para discutir identidade, classe social e luta de classes. É um tema controvertido, todo mundo sabe, é um tema polêmico. De início, eu quero aqui rejeitar ou afastar dois lugares comuns quando se trata o tema de identidade e classe social. O primeiro lugar comum equivocado e que nós queremos afastar é a ideia da rejeição da identidade como algo secundário, como algo desimportante, como algo que pode eventualmente esperar após Revolução Socialista. Em segundo lugar, e tão equivocado como o anterior, devemos rejeitar o outro lugar comum, aquele que, em contraposição ao anterior, vai renunciando paulatinamente, cada vez mais, ou definitivamente, às lutas de classe, à contradição de classe, ao projeto socialista, à emancipação e à luta pela igualdade econômica, em prol de um processo de lutas identitárias, antiopressivas, etc. Nenhum, nem outro é o que defendemos aqui. Trata-se não de contrapor classe ou identidade, combate contra a exploração ou combate contra a opressão, as formas de opressão, de contrapor luta de classes ou lutas sociais. Ao contrário, trata-se sim de articular ambas as dimensões da realidade e das lutas emancipatórias. Neste sentido, e com este pressuposto fundamental, eu quero, pelo menos, resgatar a origem teórica e política do conceito de identidade. Em primeiro lugar, a categoria identidade é tratada como relevante na sua origem, no pensamento sociológico e político, a partir dos chamados acionalistas, os teóricos dos novos movimentos sociais, após o Maio francês de 68, como Alain Touraine, que fala dos três princípios dos novos movimentos sociais, identidade, oposição e totalidade, como o Timan Evers, que entre as suas teses dos novos movimentos sociais fala que o potencial transformador não é político, mas sociocultural e ligado à identidade. Em segundo lugar, a origem, no pensamento sociológico e político da identidade está também com os pós-estruturalistas e os pós-marxistas, como Manuel Castells, como Zygmunt Bauman, como Stuart Hall, para quem, diferentemente um dos outros, mas, em geral, a identidade é tratada como um fenômeno histórico, como algo líquido, flexível, variável, múltiplo, transitório. E, finalmente, para pensarmos a origem do termo e da categoria política de identidade, poderíamos trazer o liberalismo identitário, ou a ideia da identidade a partir do pensamento liberal, que alguns autores e alguns críticos liberais aí vai apontar que as políticas identitárias liberais passam a comandar e passam, de alguma maneira, a fundamentar a ação, fundamentalmente, do Partido Democrata nos Estados Unidos. A identidade, portanto, precisamos dizer isso, enquanto categoria, não apenas enquanto conceito sociológico, mas enquanto categoria, é uma condição real, expressa uma condição real, e que é apropriada subjetivamente. Podemos falar de três relações para pensarmos a identidade. A relação sujeito-objeto, aquela que envolve um indivíduo, um sujeito, com a sua própria condição, com um determinado fenômeno, a sua própria realidade, e que leva a uma autorrepresentação. Em segundo lugar, a relação sujeito-sujeito, e é quando essa identidade, esse atributo, essa condição, esse fenômeno que identifica um indivíduo, passa a ser comum com vários indivíduos. Então, passa a se criar e a se constituir uma identidade coletiva. E, em terceiro lugar,
uma relação sociedade-sujeito. Isto é, a identidade não é meramente autoconstrução do indivíduo ou de um grupo, mas é também socialmente atribuída. Quando falamos de gênero, quando falamos de questão racial, há atribuições hegemônicas da sociedade que constroem, de alguma maneira, se não totalmente, mas pelo menos parcialmente, muitas vezes hegemonicamente, as identidades. Então, nós temos uma dimensão objetiva, dado da realidade, e uma dimensão subjetiva, apropriação dessa realidade. Podemos falar sobre a identidade, seus fundamentos, o caráter estrutural dessas relações de opressão, porque a identidade, muitas delas, envolvem relações de opressão, né? E são elas que passam a ser objeto do pensamento sociológico e da ação política. Esta relação de opressão, esta opressão vinculada às identidades, é certamente estrutural, né? É certamente sistêmica, não representa apenas comportamentos individuais. A exemplo da análise sobre o racismo estrutural, de Silvio Almeida e tantos outros, da análise sobre a estrutura machista e patriarcal, como Engels, como Judith Butler, como Elizabeth Badinter, entre tantos outros. E, finalmente, para pensar os fundamentos da identidade, devemos pensar a necessidade e urgência das lutas antiopressivas. Enquanto a identidade remete, via de regra, a relações de opressão e, portanto, relações de desigualdade, a luta contra essas relações de opressão é necessária e urgente, não é secundária, nem pode esperar após a Revolução Socialista. Isto posto, e nisto falamos, então, a identidade como categoria tem expressão real, ela remete a relações de opressão, ela remete a uma opressão estrutural que é necessário e urgente enfrentar. Dizemos que identidade, neste sentido, deve ser diferenciada à apropriação pós-moderna que disto faz, transformando a identidade em identitarismo. Em que vemos esse identitarismo? Em 3 elementos fundamentais. Em primeiro lugar, o identitarismo pós-moderno se caracteriza por uma polarização exacerbada, individualizada e pessoalizada entre nós e eles, entre a identidade e o diferente. Uma contraposição, uma polarização que é individualizada, pessoalizada, não é mais estrutural, e que, portanto, leva a uma naturalização e biologização das questões e das relações de opressão. Isto é, passa-se, por um lado, da opressão como expressão estrutural, como mencionamos anteriormente, para uma relação interpessoal. E, em segundo lugar, nesta polarização pós-moderna, passa-se da análise teórica, como vimos nos acionalistas, nos pós-estruturalistas e pós-marxistas, nos liberais identitários, passa-se de uma análise teórica da identidade histórica, isto é, múltipla, líquida, flexível, para uma, vejam, utilidade política da identidade essencialista, não mais histórica. Isto é, única, fixa e natural. 2 questões se nos abrem em relação a isso. Em primeiro lugar, quem luta por aqueles grupos que não têm capacidade de organização e força para lutar pelos seus direitos? Estou falando de comunidades ribeirinhas, de indígenas, de crianças, de portadores de deficiência, entre tantos outros grupos que não têm ou capacidade de organização ou de ação política para defender seus direitos particulares.
E a segunda questão: quem luta por aqueles valores, direitos, demandas universais, comuns, humanos genéricas? Esse é o primeiro pé pós-moderno na transformação da identidade no identitarismo. O segundo pé, e eu sei que é extremamente polêmico e controverso, é o chamado lugar de fala. O lugar de fala como ponto de vista comum de um lugar social. E aqui é importante reconhecer o direito de voz do subalterno é fundamental. Isto é um ganho e necessário. Em segundo lugar, conceber e saber que todo discurso é social e politicamente situado e posicionado. Não existem discursos neutros. E em terceiro lugar, saber que a opressão só pode ser sentida em sua plenitude por quem a vivencia, e não apenas quem a estuda. Quem estuda a fome não sentiu fome. Porém, pensar que o lugar de fala, como ponto de vista comum, em função de um determinado lugar social, determina uma questão homogênea e uma posse de verdade, significaria pensar que a vivência, a mera vivência, seria suficiente para uma consciência crítica da sua própria realidade. O terceiro pé do pensamento pós-moderno na transmutação da identidade e identitarismo é o termo ou fenômeno da chamada pós-verdade. Tudo parece ser bem ao gosto pós-moderno, nada concreto, nada referencializado na realidade, mas apenas uma guerra, uma disputa de narrativas, de discursos. A pós-verdade não representa, não diz respeito ao que é mentira, ao que é falso, mas diz respeito à forma de apropriação dos indivíduos da suposta verdade, sem comprovações, sem contraste com a realidade, apenas a partir do critério da conveniência, da afinidade, da simpatia, das crenças. Se estes são os três fundamentos da pós-moderno, da transmutação da identidade em identitarismo, há também três instrumentos fundamentais, três objetivos, três objetos de luta pós-moderna ligado ao identitarismo. Em primeiro lugar, o punitivismo. Ou seja, uma ação que é individualizada e não mais contra a estrutura. Se punem os indivíduos, não se combate mais a estrutura. Em segundo lugar, é um punitivismo ora sustentado nas ações do Estado e de leis burguesas, numa clara processo de despolitização da ação política, ora sustentado em ações fora do Estado, dos processos e da legalidade, fundamentalmente a partir de redes sociais, no claro processo de moralização da ação política. O segundo pé da ação, do objetivo, dos instrumentos pós-modernos nesta lógica identitarista é o reconhecimento à inclusão. Reconhecimento da cidadania, da sua condição, da igualdade de acesso, um aspecto fundamental, mas absolutamente insuficiente. E a inclusão como acesso a direitos, a espaços de bem, dentro da ordem. Algo que é transitório e importante no imediato, mas que não pode ser convertido no objetivo final, né? Na finalidade, melhor dizendo. Domênico Losurdo fala que a luta de classes em Marx e Engels envolve tanto a luta pela igualdade econômica, quanto também a luta por reconhecimento. A luta de classes não é exclusivamente econômica, mas a luta de classes já incorpora uma luta contra a exploração e contra as relações de opressão. E, finalmente, o terceiro pé do tripé da ação política ou apolítica
do identitarismo pós-moderno, ou da pós-modernidade que transmuta identidade em identitarismo, é chamado empoderamento. Um poder para si, a constituição de uma potenciação no indivíduo ou no grupo, que aparentemente é muito boa, mas que não altera a correlação de forças sociais. É um poder sobre si para cada indivíduo responder às suas necessidades, de autorresponsabilização do indivíduo, desresponsabilização social do Estado e desoneração do capital. Muito ao gosto, né, dos projetos do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, etc. Bem, podemos entender que há 3 e uma quarta crítica ao identitarismo. Em primeiro lugar, a crítica da ultradireita. A crítica da ultradireita não é ao identitarismo porque ela também se pauta em identidades. A identidade nacional, a identidade patriótica, a identidade da supremacia, a identidade religiosa, a identidade contrária aos imigrantes, etc., etc. Então, a ultradireita não combate a identidade, combate e critica a identidade subalterna. Em segundo lugar, a crítica liberal, que entende que a identidade se contrapõe às noções universais, no pensamento liberal, de cidadania e de nação. Dilui e desarticula a noção de cidadania e de nação. Podemos falar que há uma outra crítica da esquerda, ou talvez até do marxismo, economicista e ou estruturalista, que secundariza, que releva a segunda dimensão e a segundo plano a identidade como uma questão secundária. Então, precisamos fazer uma crítica que, superando todas as anteriores, uma crítica ao identitarismo pós-moderno, uma crítica sustentada no marxismo histórico-dialético, que venha na articulação das lutas de classes e antiopressivas. Uma sociedade de iguais pode ser uma sociedade de diferentes. Uma sociedade igualitária não pressupõe a eliminação da diferença, muito pelo contrário. A sociedade igualitária pressupõe a manutenção, não na relação de opressão, nem na relação de desigualdade, mas de indivíduos e grupos diferentes, cultural, religiosa, etc., etc. Então, devemos diferenciar a luta igualitária e o projeto igualitarista da luta identitarista e o projeto identitário. Finalizo com o seguinte: o projeto emancipatório revolucionário deve incorporar e articular todas as lutas de classes e antiopressivas particulares, ou seja, lutas identitárias, não identitaristas, identitárias. Primeiro devemos dizer, as lutas antiopressivas ou identitárias devem se articular como particularidades à totalidade social. As lutas identitárias, antiopressivas, devem ser também lutas anticapitalistas. A mulher, a população negra, o imigrante, o LGBT, não são oprimidos apenas por sua condição identitária. São oprimidos também enquanto classe trabalhadora, fornecendo mais-valia, né, e uma força de trabalho mais barata ao capital. Em segundo lugar, as lutas de classes devem incorporar as bandeiras e as calças das lutas antiopressivas ou identitárias. Nenhuma menos. E vidas negras importam, devem ser bandeiras das lutas de classes, da classe trabalhadora. Em terceiro lugar, o projeto emancipatório deve incorporar e articular todas as lutas de classes e antiopressivas, ou lutas identitárias. As lutas de classe, quando penetradas por todas as formas de opressão e desigualdade, ou seja, de relações identitárias, permitem
a confluência de todas as lutas antiopressivas num projeto de emancipação política e humana. Nem a mulher, nem a população negra serão plenamente emancipados se, mesmo superados relações de opressão de gênero e racial, persistir a exploração a qual são submetidas no capitalismo. Com isso, finalizo. Muito obrigado. Quero dar boa noite, então, para todas as pessoas presentes, dar boa noite para o Cláudio Gonzalez, unespiano como eu, então, que bom, e dar uma boa noite para o querido Carlos Montanho, que tive a maior satisfação em fazer o prefácio para esse livro potente, né? Essa obra, na verdade, que eu vou ter o prazer aqui também de apresentar um pouco e de discutir, fazer a interlocução que eu tenho feito com o Carlos a partir disso, e quero deixar um beijo, um abraço muito grande para a Maria Lígia. Ela fez uma orelha muito importante para esse livro também. Eu acho que é muito importante esse debate, né? Ele é um debate controverso, né? Necessário, polêmico, e para enfrentá-lo, há poucos que enfrentam criticamente o tema do identitarismo. Há muitas vezes mais uma adesão não crítica, né? Não vamos arranjar problemas com isso, mas esse tipo, né, de confronto que a gente vai fazer com o tema, ele é um confronto fundamentado, ele é um confronto que responde às necessidades da luta de classes no capitalismo brasileiro, contemporâneo, da América Latina, do mundo, na verdade. E esse livro do Montanho, minha opinião, né, eu li detidamente, né, me coloquei a cada capítulo a conversar com o Carlos, a interlocução e o prazer que eu tive de fazer o prefácio, né, que eu espero que esteja retratado aí quando o leitor comprar esse livro e for ler, né, ele é decisivamente uma demonstração da necessidade de que a gente possa destruir a irracionalidade pós-moderna, ou, como às vezes a gente menciona, também a miséria da razão pós-moderna. Eu faço até ao leitor do livro, né, uma sugestão de como ler o livro do Carlos, né, porque é um livro muito extenso, ele tem 2 partes, a primeira parte tem 5 capítulos, né, a segunda parte tem mais 2, o capítulo 5, que liga a parte 1 a 2, ele é um capítulo de ligação, é um livro metodologicamente bem montado, né? A exposição dos capítulos dá uma dimensão da leitura muito importante, então, o ânimo, né, e a satisfação que eu tive de conhecer essa obra, eu gostaria que o prefácio que eu fiz passasse isso ao leitor, e é o que eu torço pela necessidade teórica do tema. Veja, a pós-modernidade, o difícil enfrentamento dessa temática, que às vezes também vira qualquer coisa no cotidiano da nossa luta, né? Ele não pode ser apenas uma desqualificação, um xingamento, esse cara é um pós-moderno, né? Essa discussão é muito, mas muito mais rica e difícil de ser combatida, está nos fragmentando como esquerda e já está nos devorando como esquerda. Então, às vezes nós temos lutas fratricidas entre nós, né, que estamos na classe trabalhadora, onde a gente tem que enfrentar essas questões que o Montanho coloca no livro, esse problema da identidade, do identitarismo, da classe social, e discutir dentro do capitalismo, dentro da dinâmica da luta de classe, com vistas a uma luta socialista no sentido de transição que o socialismo é. O socialismo não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para atingir uma nova forma de produção. Ele é a transição para o comunismo. Então, estes aspectos do livro do Montanho foram me capturando na leitura para poder propor essa maneira de ler o livro dele, né?
E que, por exemplo, a questão, gostaria que na leitura do livro vocês ficassem atentos, né? A questão da emancipação humana, que poucos marxistas tratam, porque acham que está lá nos textos do Marx de 1843, 44, quando ele, no Capital, retorna isso, e é na sua obra né, do Capital, que ele vai completar essa discussão. Quando o Montaigne fala em projeto emancipatório, né, revolucionário, quando ele faz uma crítica num dos capítulos a essa semiologização do real que a pós-modernidade traz, ou seja, esse excesso de representações, de multiplicidades, de heterogeneidades, de oralidades, como que isso fragmenta justamente aquilo que nós temos que combater e a gente não coloca numa dada centralidade. Por fim, que foi como o Montaigne terminou a intervenção dele, essa centralidade da classe, ou seja, colocar a questão dentro da luta de classes. E, portanto, nesse sentido, né, eu até iniciaria aqui um pouco a problematização dessa questão para nós, né, e acho que vai ser muito importante que o público que está antenado aqui, né, conheça de cabo a rabo este livro, quer dizer, leia o livro inteiro, compre, estude o livro. Por quê? Porque ele dá uma dimensão para a discussão da classe nesta temática do identitarismo de uma maneira que confronta, evidentemente, mas mostra a articulação da classe com essa suposta identidade que é transmutada em identitarismo. Essa é a hipótese do Montaigne, que está no título do livro dele, né? Eu gosto quando um livro tem no seu título a hipótese que está contida ali, né? E, por sua vez, né, eu queria chamar a atenção aqui, acho que essa é a pergunta que sempre que eu discuto esse tema eu gosto de fazer. Qual é o sistema teórico que alimenta o identitarismo? Tá? Ou seja, a que classe social no capitalismo interessa hoje a afirmação de que não é possível entender a totalidade do mundo e, portanto, não é possível transformá-lo. Essa é a base filosófico-teórica da pós-modernidade. Eu entendo que a pós-modernidade é uma contra-revolução ideológica burguesa poderosíssima. Uma contra-revolução que vem desde 1848, é um tema que eu vou voltar daqui a pouco, mas eu quero configurar essa pergunta para todos aqui. Eu acho que todos que estamos aqui assistindo e que vamos ler o livro, né, precisamos fazer essa pergunta. A que classe social interessa dizer que só dá para atuar nas margens do sistema capitalista e que não dá para atingir o centro, ou seja, que é inclusive impossível tomar o poder de Estado, que são as palavras de Foucault, muito claras, que são, né, autores que vão trabalhar um pouco antes daquilo que se conhece como a implantação cultural da pós-modernidade, que é em torno de 1979 com Lyotard. Então, digamos assim que o Foucault é um autor, né, pré-pós-moderno, ou seja, proto-pós-moderno. Ele tem ali todos os elementos filosóficos. Porque isso já é um outro problema da pós-modernidade, ela se auto-intitula cultural. Ela nem sequer faz recorrência à filosofia, porque se fizer, ela nos ajuda a desvendá-la. Então, se a pós-modernidade é caracterizada por uma profunda fragmentação, eu quero aqui dizer a vocês que há 5 características que a pós-modernidade que ela rejeita. Ela rejeita o humanismo, ou seja, ela rejeita, né, toda uma concepção de que a humanidade pode tomar em suas mãos o seu destino e mudar o mundo. Ela é anti-historicista, ela confunde que a alienação produzida pelo capitalismo e que leva a uma angústia, a um mundo difícil de viver. Quem está feliz dentro do capitalismo? Ninguém na humanidade, né? E toda essa angústia produzida por um mundo, né, em que parece que o caos se colocou e que é impossível atingir um futuro, digamos assim, de superação do capital,
e do capitalismo, que é uma diferença importante. Uma coisa é superar o capitalismo historicamente, outra coisa é ultrapassar a lógica do capital. E só quando se fala em ultrapassar a lógica do capital, aqui nos termos do Mesaros, para além do capital, né, é que você consegue conceber o socialismo como transição. Então, a pós-modernidade intercepta isso. Por quê? Essa questão da ausência do futuro é o niilismo, outra característica da pós-modernidade. E além de toda essa questão anti-humanista, anti-historicista, nihilista que a pós-modernidade carrega, ela carrega também um irracionalismo a toda prova. E que, né, dentro da caracterização que eu vou fazer daqui a pouco, a gente vai pelo menos desdobrar alguma coisa desse irracionalismo. E, no fundo, o mais difícil de combater da pós-modernidade, é aí que está uma hipótese que eu venho desenvolvendo há algum tempo, e foi aí que tive uma interlocução muito importante com o livro do Montanho, e com ele próprio, né, que também nossas conversas foram para além aí do próprio prefácio, porque a gente, de fato, discutiu teoricamente estas questões, e não só de um ponto de vista teórico, mas de um ponto de vista da luta política no Brasil hoje. Então, a grande armadilha da pós-modernidade é que ela se apresenta como uma teoria crítica. Ela é crítica, né, ao capitalismo, ela é crítica a um conjunto de opressões, ela é crítica a um conjunto de circunstâncias que envolvem a angústia e a tristeza humana, só que ela tem um grande problema. Ela não dá uma solução, ela não aponta uma saída. Então, ela remete para uma atitude individual de transgressão, o que deveria ser uma posição de classe revolucionária. Então, ela usa termos como rebeldia, como transgressão, como essa necessidade de superar opressões que existem, são problemas realmente existentes, as opressões. Ninguém aqui está negando que existam as opressões dentro do processo de exploração capitalista. Como Montanho disse, não há superação possível de opressão se não se ultrapassar o capitalismo. Então, esta relação, né? E eu gosto muito de uma parte do livro onde o Carlos diz o seguinte: há uma diferença entre transformação e mudança. As opressões carregam mudanças, mas só a transformação como categoria a ser pensada, e aí o marxismo, que fica explícito nos capítulos finais, né, da metodologia utilizada pelo Montanho no livro, é o que consegue fazer a ultrapassagem e, portanto, a transformação radical. E aí vem a frase do Marx, que ser radical é tomar as coisas pela raiz. Então, a pós-modernidade, ela não é radical tomando as coisas pela raiz e fundamentando. Ela é radical no nível da sonoridade radical ideal. Lugar de fala, empoderamento, tudo jogado para o nível individual, subjetivo. E atenção, hein? Esqueçam essa balela que dizem que quando a gente fala de classe, a gente não está falando do sujeito. Estamos falando do sujeito, articulado na classe. Não uma soma de sujeitos que formam um coletivo, onde tem a mulher burguesa e a mulher operária. A mulher burguesa e operária não estarão juntas, né, no confronto, na barricada da luta de classes, que significa o quê? A centralidade do trabalho contra a centralidade do capital. Então, essa é a dimensão da profundidade. Nós não podemos fazer a crítica fácil e não podemos ser levianos na crítica. Nós, da esquerda, diante de uma própria esquerda identitária, que está acreditando mais em cirandas, em rodas de conversa, e que acha que a gente falando todos e todas está resolvida a questão, né, na questão linguística. Então, há uma sedução linguística do identitarismo que está dentro do escopo maior da pós-modernidade, em que basta você ter uma sonoridade radical ideal e tudo se resolve, né, na semiótica, na representatividade, e confunde sujeito, que está dentro da classe articulado na opressão e na exploração, e superando a exploração eu supero o capitalismo, e claro, né, que é um processo que não é de aguardo de uma coisa para fazer a outra, como o Montanho já colocou, mas, né, a grande dimensão que a gente tem que colocar aqui é
atitude é individual, posição é de classe. Então, eu venho desenvolvendo uma hipótese que eu queria apresentar rapidamente aqui, porque eu acho que ajuda a gente a pensar e ajuda vocês, né, também, me ajudarem a pensar se ela está correta ou não, e que eu venho indicando, né, em palestras, conversei muito com o Montanho sobre isso, explicitei no prefácio, que é a seguinte questão: se a atitude é individual, e se o sujeito dentro da classe ele pode ter uma posição, e no confronto centralidade do trabalho contra a centralidade do capital é que eu supero a opressão pela barra da exploração, e mudança é diferente de transformação, nós, então, estamos metidos na seguinte armadilha: o identitarismo dentro da pós-modernidade, como uma de suas faces, ele se apresenta como transgressor, ele se apresenta como crítico, ele se apresenta dizendo que as lutas são possíveis, mas não tem uma saída que seja de perspectiva revolucionária. Então, transgressão individual, sim, revolução de classe, não. Eu pergunto, a que classe social interessa hoje no capitalismo dizer que não é possível fazer uma revolução, e sim só uma transgressão individual? Porque aí até a novela da Globo está tratando da questão negra, colocando mais negros no episódio da novela, ou colocando questões LGBT em pauta. O que a Rede Globo tem a ver conosco no sentido mais expressivo dessas lutas? Então, eu entendo que a contra-revolução burguesa que se põe na pós-modernidade, ela resulta, no máximo, numa transgressão resignada. E aí eu digo que o livro do Montanho é uma trincheira contemporânea para combater a transgressão resignada. É essa a hipótese que eu defendo no prefácio, né? Por quê? Nós sabemos muito bem que a burguesia fez uma revolução na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, lá atrás, né, nos séculos 17, 18. E que ela, para poder mudar o mundo inteiro do feudalismo, ela teve que, não adiantava transgredir, ela teve uma atitude, né, que não era individual, ela teve uma posição de classe, e tudo que era sólido se desmanchou no ar com a Revolução Burguesa, que propunha liberdade, igualdade e fraternidade, e estava sentada na razão dialética, no humanismo, no historicismo. Assim que em 1848, né, com a Primavera dos Povos, o primeiro grande confronto de classe, burguesia e proletariado, né, que aconteceu no mundo, ela imediatamente, né, ela vai mudar de posição revolucionária, ela já vinha mudando do fim do século XVIII para o XIX, e ela vai reprimir materialmente, vai arrasar a Primavera dos Povos de 1848, especialmente no junho de 1848, e deste processo de massacre material e ideológico, ela vai mudar completamente a sua visão do moderno para o positivo, para o positivismo. É o que eu venho chamando de primeira contra-revolução burguesa, que é o positivismo, a ordem e o progresso, e os autores que se destacam são Durkheim, né, e Comte. Né? Ali, pelo fim do século XIX, isso não quer dizer ali, no XIX, que a burguesia encomendou um autor, né, ela encomendou o Durkheim para dizer, olha, faz aí uma evolução contra-revolucionária, né? Não é isso. A necessidade social que a burguesia teve de reprimir o movimento operário, porque se ela continuasse defendendo liberdade, igualdade e fraternidade, cessaria a extração do mais-valor e ela estaria dando a essa classe o mesmo que ela teve contra o feudalismo. Então, é a nova luta de classes que se põe. Essa primeira contra-revolução burguesa, que é o positivismo e que quer impor, né, a ordem e o progresso, ela tem uma eficácia, sem dúvida alguma, mas a que mais tem eficácia é aquilo que a gente chama de uma segunda contra-revolução burguesa. Não quer dizer que o positivismo perdeu força, mas ele já não estava conseguindo rebater aquelas classes que vêm, né, operárias, e constroem, ali pelo final do século XIX, especificamente em 1871, a Comuna de Paris. A Comuna de Paris deixa a burguesia europeia, especialmente francesa,
e a alemã, que estava ali tentando construir na sua via prussiana, né, o seu capitalismo forte também, e ela é massacrada, apesar de vitoriosa, né, durante mais de 30 dias, né, quase 2 meses, e há uma nova necessidade de se pôr uma contra-revolução ideológica burguesa, ou seja, aquilo que o Marx fala, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante, ela tem que sofisticar este combate, e ainda não é o irracionalismo, já é uma ideia de que a verdade é relativa, que é o relativismo. O principal expoente é o Max Weber, né? E nessa sopa de letrinhas aqui, entra também Dilthey, Windelband, Ricoeur, é sofisticadíssimo o processo burguês de contra-revolução ideológica contra a nossa classe. E vem, claro, da pressão dessa classe operária querendo tomar o poder da burguesia. Quando inicia-se o século XX, vem uma terceira contra-revolução ideológica burguesa, muito mais poderosa que as duas anteriores somadas, que também não perdem a sua força. Veja, não é que termina uma e começa a outra. Aqui na minha hipótese eu estou, né, simplesmente colocando que elas vão sendo superadas pelas novas necessidades da burguesia derrotar o proletariado. Nesse momento que nós temos o início do século XX, um autor que tinha morrido em 1900, existencialista, um grande gênio, e que a esquerda hoje ainda o repete como se ele fosse nosso autor e não autor da contra-revolução burguesa, e claro, né, que isso é bem polêmico, mas a gente aqui está fundamentando, é o Nietzsche. E o Nietzsche, com toda a questão dele de que não há fatos, só interpretações, né, ele faz com que o real desapareça e tudo seja uma ilusão. E a forma absolutamente competente e sedutora na qual ele inclui a angústia humana e tratando, portanto, no anti-historicismo, que a alienação e a tristeza e a angústia humana não têm saída, quando ele propõe o suicídio para a humanidade como a única saída, ou seja, literalmente destrutivo da humanidade, ele põe quase que como uma poesia, e ele encanta e leva a essa destruição. O existencialismo, e depois com autores importantes como Heidegger, e ainda mais destrutivos, para quem não sabe, Heidegger concorreu com Nietzsche, né, ali no partido nazista, para ser aquele que seria, né, o próprio mentor do nazismo ali, né? Quando chega esse momento do existencialismo, é um combate ali à Revolução Russa do início do século XX, a tentativa de Revolução Alemã. Portanto, a cada movimento concreto da classe operária há uma resposta material e ideológica de contra-revolução burguesa. É isso que eu queria dizer com essas 3 contra-revoluções. E como eu tinha começado pelo fim, que a pós-modernidade é a 4ª contra-revolução burguesa, essa muito mais sofisticada que as 3 anteriores. Vocês pensam que é fácil a posição na qual a gente se encontra de combate à pós-modernidade? Quando ela parece encaixar tanta coisa e pelo fragmento rejeitando as metanarrativas. Eu repito a pergunta do início da minha fala. A que classe social interessa dizer que não é possível uma metanarrativa, apenas narrativas fragmentadas? A que classe interessa dizer que só há narrativas de cada uma das opressões e não de toda a exploração onde essas opressões se põem, onde, né, fica apenas mais uma narrativa, a da classe operária, tá? Então, aqui, a transgressão resignada, que parece nesse aparente paradoxo, eu transgrido, mas não consigo mudar, então eu me resigno ao mundo caótico, infeliz, da angústia realmente existente do capital, porque ele não dá saída para a humanidade, mas a humanidade pode encontrar a sua saída e construir, né, o seu projeto emancipatório, socialista, né, revolucionário, como o Montaigne diz. Então eu quero convidar vivamente a todo mundo que está aqui assistindo, a todo mundo que vai assistir depois, né, que leiam, né, do capítulo 1 ao capítulo 7, o livro do Carlos Montaigne. Eu acho que ele é um oásis no meio de tudo que a gente já tem, né, daquilo que a gente está tentando na luta política e na luta teórica. Nenhuma das duas são simples, mas elas estão interconectadas, né? Eu senti uma satisfação enorme, né, de escrever o prefácio, de estar aqui com vocês, de estar à disposição da editora e do Montaigne,
para todos os debates que forem necessários, porque ele traz aquilo que é polêmico, mas aquilo que vai trazer a nossa o quê? Emancipação humana, não só emancipação política. E, claro, sem a gente correr dentro de uma esteira, como se a gente estivesse sempre ali, né? Dizendo do problema real e necessário das opressões, mas sem dar a saída que ele necessita. É isso, uma grande satisfação, um grande abraço a todos. Obrigada, Cláudio. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un enorme placer estar compartiendo con Carlos Montaño y los amigos del Núcleo de Estudios Marxistas sobre Política, Estado, Trabajo y Servicio Social de la UFRJ, también con la gente del proyecto de extensión del Servicio Social y Memoria de la UFRB. Quería agradecer esta posibilidad de conversar con ustedes sobre un tema, la identidad de los actores sociales, de los sujetos sociales, de las clases explotadas y oprimidas, y la lucha de clases como ese motor de la historia, esa guía, esa fuerza motriz que por supuesto ha sido siempre negada por los teóricos del liberalismo y ha sido negada por los pensadores de la posmodernidad, claramente, pero que más allá de eso sigue teniendo un papel fundamental. En relación al tema de la identidad, yo tengo poco que agregar al análisis muy detallado que nos ha ofrecido Carlos, ¿verdad? De Carlos Montaño, con todas estas dimensiones múltiples que tiene la problemática de la identidad. Estuve tomando algunas notas acá y creo que apunta hacia un problema fundamental. El problema es, digamos, hasta qué punto las clases oprimidas o explotadas, llamémosle el proletariado, como se decía en la época clásica de Marx, Engels, Lenin, hasta qué punto puede cumplir su misión histórica si es que no asume plenamente su identidad como clase explotada y como clase oprimida. Y en ese sentido, creo que hay que hacerse una pregunta. Y la pregunta es si es que el funcionamiento, la dinámica de la sociedad contemporánea no ha ido diluyendo o debilitando la posibilidad de que estas clases asuman una identidad propia por contraposición a la identidad de los explotadores y tengan un desarrollo de su conciencia que les permita avanzar hacia la conquista o la construcción de una sociedad superior. Estamos hablando de una sociedad postcapitalista. La mala noticia es que el funcionamiento de la sociedad burguesa en los últimos años ha limitado enormemente las posibilidades de que los sectores populares puedan desarrollar esa conciencia crítica. No digo que no exista en algunos grupos, algunos sectores, pero tengo la impresión, y puedo estar equivocado, tengo la impresión de que eso que Fidel llamaba la batalla de ideas ha venido favoreciendo desde hace mucho tiempo a la derecha y a la burguesía. Y que como producto de eso, lo que tal vez podíamos haber hablado hace décadas atrás, de una identidad obrera o una identidad proletaria, hoy en día eso ha sido objeto de un proceso de erosión, no generalizado para todos los sectores sociales del campo popular. Pero me parece que el avance que ha tenido el capitalismo y sobre todo la cultura del capitalismo contemporáneo, una cultura ultra individualista que ha llevado a que haya impulsado a muchos sectores de las clases subalternas, como decía Gramsci, a descreer en las posibilidades que ofrece la acción colectiva. Si hace 30, 40 años, 50 años, en América Latina, la idea de un proceso de emancipación económica y social, e inclusive diría de una mejoría en las condiciones de vida, en la remuneración de las clases y capas asalariadas, era algo que naturalmente los sectores populares pensaban que solo podía lograrse a través de la acción colectiva. Hoy en día creo que hay muchos
amplias franjas en las clases populares que ya piensan de que el camino es otro. Por ejemplo, las encuestas demuestran, en general en América Latina, el desprestigio de los partidos políticos, el desprestigio de los sindicatos y el desprestigio, un poco menor, de movimientos sociales, que son aceptados, pero en donde la pregunta es la credibilidad que la gente le otorga a que esos movimientos le pueden cambiar la vida. Y lo que demuestra la historia contemporánea en América Latina, que realmente si algo ha ocurrido en la historia contemporánea, ha sido, por ejemplo, el gran fracaso de los procesos de democratización en América Latina, que de alguna manera cuestionan a los partidos políticos y a las fuerzas sociales y sindicales que en algún momento apostaron a que con la democracia se iba a facilitar la organización del campo popular y mejorar las condiciones de negociación de la clase obrera, de las clases subalternas, con sus explotadores. Eso no ocurrió. Cuando uno mira la evolución de la distribución del ingreso en países como Argentina, Chile, Brasil, para poner ejemplos clásicos, a los finales de la dictadura y los compara con la situación 40 años después. En la Argentina, el diferencial entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 13 veces. Es decir, que los sectores, el 10% más rico, era 13 veces más rico que el 10% más pobre. Luego de 40 años de vida democrática, la situación ha empeorado dramáticamente. La riqueza se ha concentrado y esa relación que antes era de 13-1, ahora es de 25, 26, 28-1. Esto claramente habla de un aumento en la explotación de clase, una apropiación de la mayor productividad del trabajo producida por el desarrollo tecnológico, que no llegó a los sectores populares, y lo cual ha generado una actitud de cierta ambigüedad en relación a, bueno, ¿qué podía esperar este obrero, esta obrera, esta trabajadora, este trabajador de una estructura de carácter colectiva? Y si no era que la solución estaba dada por incorporarse individualmente a la lógica del proceso capitalista y tratar de sacar la ventaja como fuera. Un individualismo exacerbado que tuvo su reflejo en la teoría política en América Latina. Recordemos claramente que en los años 90, por ejemplo, se planteaba la tesis de que la ciudadanía en el mundo moderno se definía por la capacidad de consumo. El ciudadano era el consumidor. Si no consumías, no eras ciudadano. Tu ciudadanía ya no era ir a votar, no era organizarte sindicalmente, no era organizarte como fuerza política, era acceder al mercado, acceder por la vía individual, el sálvese quien pueda. Y ahí vienen procesos muy complejos relacionados con todo eso, que llegan hasta hoy. Por ejemplo, la enorme influencia que tiene en la cultura popular latinoamericana la antipolítica. La idea de que la política se ha convertido en algo ya superfluo, que no tiene mucho sentido ir a votar o no ir a votar. No solo en América Latina, el que lo va a votar, ¿por qué? Porque si algo logró introducir la hegemonía cultural de la derecha y del imperialismo a través de sus agentes locales, ha sido la idea de que la política es una esfera de corrupción, es un ámbito de corrupción, un ámbito de politiquería, de donde nada bueno puede salir. Y esto va asociado con la idea de que el grave problema que tienen las sociedades latinoamericanas es el estatismo. Ha surgido la idea con fuerza de que el obstáculo para todos nuestros problemas es la presencia, la omnipresencia del Estado. Y entonces el tema de lograr que estos sectores, ganados por la antipolítica, puedan desarrollar una conciencia, una identidad colectiva de clase, se torna un problema muy, muy serio, muy complicado, porque la sociedad burguesa naturalmente tiende a
fragmentar, atomizar a las capas sociales subalternas. La gran contradicción en el capitalismo contemporáneo es que mientras ese proceso se produce por abajo, es decir, a nivel de las clases y capas populares, desorganizadas, fragmentadas, precarizadas, marginalizadas, en la cúpula de la estructura social hay un proceso creciente de organización y de coordinación a nivel internacional. Por eso, cuando uno mira el funcionamiento del capitalismo contemporáneo, un capitalismo global, planetario, lo que identifica claramente es que hay una clase dominante, eso que se puede llamar una burguesía imperial, comandada por Estados Unidos como tal vez la fracción hegemónica, pero articulada con las burguesías europeas, de Japón, de Canadá, ¿verdad?, de Corea del Sur, en parte de Australia, y ahí se acabó, pero eso es suficiente, esa hegemonía y esa burguesía imperial, para imponer sus reglas sobre una enorme masa de la población mundial que carece de condiciones como para organizarse y desarrollar su conciencia de la misma manera que la hacen las clases dominantes. Ellos han logrado perfeccionar sus mecanismos de articulación de intereses. Ellos son como un gran, yo uso la imagen, un gran jugador de ajedrez. Ellos tienen un jugador y nosotros tenemos 50 jugadores. Y competir contra ellos, unificados, se hace muy difícil, porque la derecha y los agentes del imperialismo en Brasil y en Argentina tienen una estrategia clara y una táctica muy clara. Y tienen un gran director de orquesta, que es el gobierno de los Estados Unidos, que es el que crea las condiciones, ¿verdad?, a través de inmensa red de aparatos de todo tipo, para fortalecer la conciencia de los sectores dominantes y debilitar la conciencia de los sectores populares. Walling, que originariamente era un liberal clásico, plantea en ese libro, Democracia, Sociedad Anónima, que un rasgo fundamental del Estado moderno es el proceso premeditado de desalfabetización política, o sea, de deseducación política de las masas. Él dice en el libro que la política que han hecho ha sido tratar de embrutecer a las masas y a las clases y capas populares, impedir que tomen conciencia de su situación, impedir que puedan constituirse como actores autónomos, desalentar cualquier estrategia de acción colectiva. Claro, y las identidades que pueden surgir florecen, y eso es bueno, pero la preocupación que hay es que florecen las identidades de género, florecen las identidades que tengan que ver con el tema medio ambiente, florecen las identidades que tengan que ver con la condición de la mujer, de los jóvenes, de las minorías, lo que decía recién Carlos, la vida de los negros cuenta, Black Lives Matter, ¿no es cierto? Florecen una serie de identidades, pero al mismo tiempo desaparece, se va eclipsando la identidad de clase. La estrategia a la derecha, es decir, ayudada por las redes sociales, ayudada por los algoritmos, ayudada por el fenomenal capitalismo de la vigilancia, que tiende a suprimir o a obturar la visión de las clases sociales y su lucha. Tanto es así que inclusive en ambientes vinculados a la izquierda o al progresismo hay un cierto temor a hablar de lucha de clases. Parece ser una expresión casi grosera, una palabrota. ¡Qué antigüedad! Hablar de lucha de clases. Suelen utilizarse expresiones más amables, menos cargadas, por ejemplo, como, bueno, la puja distributiva, como si fuera una puja distributiva entre dos iguales que estamos acá tironeándonos a ver quién saca un poquito más, pero eludiendo la visión de que la sociedad capitalista se constituye a partir de la oposición insoluble, ineradicable entre propietarios y no propietarios de los medios de producción. Y esto es lo que explica que a pesar de todos los desarrollos que el capitalismo ha tenido en las últimas décadas, en sociedades desarrolladas como en las sociedades subdesarrolladas, la desigualdad social
y económica haya crecido fenomenalmente. Pero no es tema, no es tema que ocupe la centralidad del debate. Y esto creo que entonces nos obliga a hacer un esfuerzo de cómo hacer para que las clases populares asuman esa identidad que necesitan como condición previa para poder convertirse en protagonistas de la historia. Porque si yo no sé quién soy, es muy difícil que yo pueda cambiar el mundo. Para cambiar el mundo necesitamos que las clases populares asuman su identidad, como decía Carlos Montaño recién, clases oprimidas, explotadas, y explotadas de una manera cada vez más refinada, despojadas de sus estructuras organizativas. Piensen ustedes, por ejemplo, la debilidad del sindicalismo hoy en Latinoamérica, en donde tenemos países en donde apenas el 6, 7, 8% de la población económicamente activa está sindicalizada. Y junto con ello, bueno, las dificultades para construir una identidad proletaria anticapitalista. Entonces, un poco ya cerrando toda esta argumentación, a mí me parece que tenemos que insistir mucho en la permanencia y en el carácter fundamental de la lucha de clases en nuestros países. Es eso lo que define el rumbo de países como Brasil, Argentina, México, Colombia. No es otra cosa. Es la fortaleza que tengamos en esa lucha contra los sectores dominantes. Pero esa lucha solamente puede ser exitosa si hay una identidad obrera, popular, campesina de la mujer, de los jóvenes. Miremos la experiencia de Colombia. Petro ganó porque logró atraer a todos estos sectores, fragmentos de las capas populares. Y bien decía muy bien Carlos, la emancipación no puede ser hecha a partir tan solo de un reduccionismo economicista. No vamos a lograr avanzar en la emancipación si no tenemos en el programa de construcción del postcapitalismo un programa, por ejemplo, de defensa de los derechos de la mujer y de las otras minorías y géneros sexuales. Si dejamos eso de lado, estamos dejando fuera una parte importante y sin incorporar las demandas de los sectores campesinos o de los pueblos originarios o de todos los excluidos. O sea, lo peor que nos puede pasar en una coyuntura como esta es un reduccionismo economicista, con lo cual estamos perdidos, porque en ese campo de batalla la derecha nos gana, porque tiene todo el poder en sus manos. La derecha tiene en Brasil y en Argentina la riqueza concentrada como nunca, tiene los medios de comunicación concentrados como nunca, tiene jueces y fiscales, el lawfare, fíjense lo que pasó con Lula, lo que ha pasado acá en la Argentina, lo que pasó en Ecuador, un desastre, ¿verdad? O sea, tienen la riqueza, la justicia, o el poder judicial, no la justicia, el poder judicial, tienen los medios de comunicación y tienen además la embajada americana. Contra eso tenemos que luchar nosotros. Conciencia, organización del campo popular, porque lo que ha hecho el capitalismo latinoamericano ha sido acentuar la desorganización del campo popular y además adecuadas estrategias y tácticas de lucha, porque no basta con la organización, no basta con la concientización, no basta con una identidad explotada que se rehúsa a seguir estando sometida, si no tenemos tácticas de lucha y estrategias de largo plazo de lucha adecuadas. Si no tenemos eso, difícilmente vamos a poder prevalecer en esta lucha. Bueno, yo dejaría aquí y gracias a todos ustedes por escucharme. Uma boa tarde, noite para todos que nos assistem, para o Gerson que está aqui com a gente, para a Carol da Técnica e um muito especial para o professor Carlos Montaño, cujo livro eu tive a felicidade de ler. A felicidade, falo sem nenhum exagero, porque é um livro muito bem trabalhado, é uma obra que estava nos faltando e que fomenta um debate que nos é muito caro na esquerda e que a gente está com muita dificuldade de fazer. A gente, do ponto de vista ideológico, ainda está na defensiva estratégica da queda do Muro de Berlim e aquela avalanche ideológica gigantesca
teórica que dissemina com muita força essas teses que esvaziam o conteúdo classista, o conteúdo de trabalho, o conteúdo totalizante, o conteúdo de superação, de metanarrativas das lutas sociais. Talvez esvaziam seja muito forte, porque a gente está aqui resistindo há muitos anos, mas o fato é que a gente entrou num período de dificuldade, de defensiva, de articulação, de agenda, e eu acho que o livro do Carlos, ele vem ajudar a suprir essa lacuna, porque o que a gente vê vicejando hoje em movimentos sociais, revolucionários ou de esquerda não revolucionária, ou mesmo democráticos, é uma visão de identitarismo versus luta de classes. Quando isso é uma polêmica que não se sustenta muito se a gente olhar de fato com cuidado o desenvolvimento da luta de classes, ou o que se espera que seja a luta de classes e as lutas sociais na quadra histórica em que a gente se encontra, né? É um livro que, para começo de conversa, o debate está num grau de emaranhado, que eu acho que o livro ajuda muito, e ele consegue ficar num registro que é muito difícil de conseguir. Ele é um livro meticuloso, ele é um livro bem argumentado, ele é um livro de estofo, mas que é um livro que nós, quando lemos, percebemos o cuidado do professor Carlos em que ele seja compreensível, exatamente para as figuras que precisam operar essas categorias. A militância do movimento social, do movimento sindical, dos partidos de esquerda, que precisam compreender que a defesa da luta de classes não pode passar pela ideação de uma classe operária que é do século XIX, uma classe operária ainda fordista. A gente não consegue mais falar para essa classe operária de macacão, porque, do ponto de vista da estruturação produtiva do capital, ela está sendo reduzida, e isso engendra outras subjetividades na sociedade. Então, esse avanço da pós-modernidade, ele tem uma base objetiva, e essa questão dessa disseminação, aqui a gente sabe, esse pensamento pós-moderno, com essas categorias todas, ele não foi disseminado num rastilho de pólvora gratuitamente. Isso foi uma agenda teórica e ideológica financiada largamente pelo imperialismo via Fundação FOR e outros mecanismos internacionais, que acabaram, em alguma medida, cooptando, em alguma medida, a agenda de muitos dos movimentos sociais. E aí, nisso, acontece essa confusão, né, que nós, do movimento feminista, socialista, revolucionário, quando em vez a gente se depara com, não, vocês da pauta identitária, e a gente toma um susto, né? A nossa pauta não é identitária. A gente bota a centralidade da gente vencer a divisão sexual do trabalho, a centralidade de construir outra sociedade. Então, a gente tem que começar, e o livro ajuda com parâmetros muito criteriosos de reconstituição histórica de alguns conceitos e categorias, como identidade não é identitarismo, ou como diferença, desigualdade, e todos esses pares, que ele, ao mesmo tempo, ele passa por um questionamento e um desenvolvimento de algumas categorias do ponto de vista filosófico, mas que são exatamente para nos municiar da gente ter parâmetro de análise da realidade. A gente vê hoje uma confusão muito grande, não é só porque há um movimento, uma determinada organização, um determinado coletivo, seja de mulheres ou de negros, ou não são os indivíduos ou a identidade que conforma aquele coletivo que faz daquela pauta, daquela luta, identitária ou emancipatória, mas a maneira como ele se articula e critica ou não a sociedade capitalista. Nesse sentido, o identitarismo traz alguns
ele conseguiu informar algumas formas de atuação, marcando alguns movimentos, alguns com mais força, outros menos, mas que a gente tem que olhar com muito cuidado. O movimento antirracista, que é essencialista, e aí eu tenho um raciocínio do professor Silvio Almeida que é fantástico. O que te faz negro não é o tom da sua pele, o que te faz negro é a sociedade, é o sistema capitalista. Porque esse essencialismo cantado em prosa e verso pela pós-modernidade cumpre um papel muito importante, que é o seguinte: ele inviabiliza qualquer possibilidade de solidariedade social e construção de uma saída coletiva, porque os inimigos das mulheres são os homens, porque quem é homem não é mulher, quem é mulher não é homem. O inimigo do negro é o branco e do branco é o negro. E assim a gente não consegue nunca mirar que o grande problema é a estrutura da sociedade que trabalha e engendra desigualdades a partir, fundamentalmente, da divisão social do trabalho. E outras armadilhas criadas por esse pensamento pós-moderno, esse identitarismo que, em alguma medida, vem perpassando mesmo alguns debates à esquerda, que tem na sua gênese uma inconformação e a denúncia de uma opressão, mas que no trabalhar, no desenvolvimento da luta, acaba não necessariamente conseguindo fazer avançar efetivamente essa luta, porque não consegue mirar a floresta, né, para usar a imagem do Engels. Fica o tempo todo batendo na árvore e não enxerga que existe uma floresta a ser questionada. Ao mesmo tempo, e essa é a crítica que nós temos que fazer, algumas leituras ainda muito sectárias e muito economicistas dessas opressões que aparecem, que devem ser abraçadas no nosso projeto emancipatório, no nosso projeto transformador, no nosso projeto revolucionário. A história nos mostra que simplesmente esperar vir a revolução para depois pautar questões específicas não funciona. É preciso articular essas pautas e essas questões desde já, botando no centro da questão a questão da divisão do trabalho. Não dá para a gente... Hoje a gente vive um paroxismo em que a categoria, por exemplo, de interseccionalidade, que é uma categoria cantada em prosa e verso e empurrada pelo Sistema Nações Unidas, que é uma categoria liberal, foi amplamente abraçada pelo feminismo de esquerda, e é uma categoria segundo a qual não vai ter muita diferença machismo e gordofobia. Ou seja, está no mesmo pé uma divisão, uma opressão lastreada na divisão sexual do trabalho com uma outra cultural que deve ser combatida. Mas o que eu estou querendo dizer é que não dá para a gente dar o mesmo peso e sentido para tudo, porque isso fomenta a dispersão da pauta e das lutas sociais. Eu quero valorizar muito aqui a maneira, o método como o livro foi construído. Essas duas partes. Primeiro, essa valorização o próprio método marxista, né? Eu acho que o Carlos Montanho teve a felicidade de remontar o debate sobre identidade e identitarismo. Isso é identidade, isso é identitarismo. De Alain Touraine, como é que isso se remonta na sociologia, etc. e tal, até que a gente chega à pós-modernidade. Agora, a questão é não apenas apresentar essas categorias, como criticá-las com rigor, como deve ser feito, com tranquilidade, mas com rigor. E, claro, é uma polêmica, porque o capital e o estágio que a gente está do capital forma subjetividades. E reforça essas subjetividades através da disseminação da ideia de que não há saídas coletivas, as saídas têm que ser individuais, o protagonismo, a febre do protagonismo, como se fosse possível qualquer história ter apenas protagonistas, como se o protagonista não tivesse que ser um coletivo.
o questionamento do lugar de fala, da pós-verdade, essa questão, o empoderamento, que no movimento feminista é muito forte, esse debate, a partir do feminismo liberal é compreensível, mas, inclusive, em registros de feminismo de esquerda, falando em empoderamento, sem notar que essa é uma categoria que traz uma dimensão eminentemente individual e individualista, e que não é possível empoderamento dentro do capitalismo. E o discurso do empoderamento, hoje, vende de maquiagem a camisetinha da Frida, e ele é absolutamente instrumentalizado pelo capital para mercantilizar o feminismo e a luta das mulheres. E isso tudo vai informando essas subjetividades dessas mulheres, que acabam percebendo o feminismo e a luta das mulheres como um embate de relações intersubjetivas. E aí essa é mais uma armadilha em que a pós-modernidade vai nos empurrando, né? Que tudo agora, essa sobrevalorização da linguagem, então tudo agora tem que ser nomeado, a gente parece que vai conseguir vencer o machismo se falar todas e todos e todes, e eu não acho que seja um problema a priori a gente tratar dessas questões, da gente denunciar que os homens interrompem as mulheres, a gente denunciar, né, que é difícil ser feminista em português, né, porque é mansplaining, man-interrupting, etc., e eu acho que não é um problema isso ser nominado e não é um problema a gente denunciar. Agora, a gente não pode achar que, bastando denunciar esses micromachismos, a gente vai resolver um problema estrutural da sociedade, que é da produção e reprodução da sociedade, que essa é a base da opressão das mulheres. Não é uma questão cultural apenas. Então, ela tem que estar articulada num projeto maior, como bem disse o Carlos, né? Esse essencialismo que é essencialmente reacionário. Promove o aislamento entre os segmentos e as lutas sociais. Então, como é que a gente consegue estabelecer uma luta de superação, mas que não subsuma as desigualdades, as opressões, as diferenças? Essa articulação, ela é fundamental, e para essa articulação, o livro do Carlos joga luz, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista político, e de uma maneira muito, muito gostosa, muito bem escrita, é muito bom de ler. Então, é um livro que eu acho que tem que chegar na militância dos movimentos sociais, nos sindicalistas, exatamente para que a gente possa construir, volte a enxergar e construir projetos totalizantes, projetos que enxerguem que a classe não flana, né? Ela tem uma materialidade. A classe, ela está circunscrita, ela tem um gênero, ela tem uma raça, ela tem uma região, e tudo isso tem que ser articulado para a gente, de fato, construir uma sociedade livre, uma sociedade emancipada. E aí, nesse sentido, eu recomendo a todas e todos que estão nos assistindo a leitura desse livro. Eu acho que ele dá um passo importantíssimo para que a gente possa sair dessa disjuntiva que não faz sentido entre ou luta de classes ou lutas antiopressivas, para que a gente possa, ao mesmo tempo, fazer a crítica fraterna com companheiros nossos que são de esquerdas, que são lutadores combativos, mas que ainda não perceberam a armadilha da pós-modernidade para as nossas lutas e para a transformação da sociedade. Então, era isso. Muito obrigada ao professor Carlos pelo livro, e eu recomendo vivamente a todos e todas que leiam, divulguem, debatam, para a gente poder construir uma sociedade melhor. Obrigada. Obrigado à editora Anita Garibaldi pelo convite, e obrigado ao Carlos Montanho, agora um amigo, né, já recente
podemos chegar a esse laço, vamos dizer assim, por o convite de poder contribuir na sua obra, né, no seu livro Identidade e Classe Social, a oportunidade de poder escrever aí breves palavras que agora, escutando o César falar, parece que é até mais leve, vamos dizer assim, a compreensão ouvindo, né? Eu concordo bastante com a fala da Mariana, e não vou tentar não repetir aqui o que ela falou, né? Eu queria dar boa noite a todo mundo que está aqui na audiência. Eu vi que tem a professora Yolanda assistindo, várias pessoas aí do serviço social e militantes, né? Eu acho que esse é o objetivo do próprio livro, conforme o professor Carlos já disse aí na sua exposição. Vou tentar aqui marcar o tempo para não passar tanto. Separei algumas coisas para comentar brevemente. Nós, de fato, entramos em cheio na pós-modernidade, né? O Brasil, ele vinha construindo, nas últimas 30, 40 anos, uma trajetória de avanço, de aprofundamento do pensamento marxista, e isso, tanto é que hoje o Brasil é um dos mais, desponta no mundo inteiro como os maiores autores lukácianos, os maiores leitores de Marx, né, de traduções. Isso nos últimos anos vem avançando bastante, né? E a pós-modernidade também, ela vem ganhando cada vez mais terreno no meio acadêmico, principalmente, mas também na esquerda, né? Então, esses dois campos teórico-políticos, eu acho que é importante a gente colocar em paralelo para entender a disputa que está colocada do ponto de vista teórico, ideológico e filosófico. Por isso, o livro, eu acho que ele assenta, ele coloca nessa rota de colisão com essa forma ideológica pós-moderna, mas ele traz uma perspectiva totalizante desse debate. Eu acho que isso está colocado no prefácio da Angélica, eu tentei colocar na carta capa isso, de que nós tínhamos algumas publicações, né, esparsas, abordando várias dimensões da pós-modernidade. Mas o núcleo, que é a lógica identitarista, eu acho que ele nunca foi analisado de forma tão profunda, em específico, né, como uma espécie de ossatura da concepção pós-moderna de sociedade, de mundo. Então, eu acho que esse é um dos trunfos do livro do Carlos. Nós pegamos, por exemplo, ele cita, né, em várias passagens, este livro, não, acho que aparece invertido, mas do Assad Haider, que é Armadilhas da Identidade, que traz de forma sintética, pensando após a eleição do Trump, né, várias armadilhas, né, como o próprio título diz, destas concepções, no caso, protagonizada pelo trumpismo, né? E nós, no Brasil, a gente teve recentemente uma publicação bastante importante, também citada, que é o Silva Almeida, com o que é racismo estrutural. Então, estou colocando esses dois livros que são interlocutores, né, a todo momento o Carlos está debatendo com esses autores, para justamente entender que esse livro, a obra do Carlos, ele já faz esse diálogo, né, profundo com esses vários outros autores que antecederam. Então, por isso, o caráter, eu acho que ele acrescenta, né, um conjunto de elementos, já pensando no que nós tínhamos aí da estética, vamos dizer assim, desse debate recente. Do ponto de vista acadêmico, eu acho que é uma grande contribuição para a gente pensar a teoria crítica, né, quais combates nós precisamos fazer na atualidade, do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista da luta de classes, eu acho que aí é a contribuição principal. Nós, lendo o livro do Carlos, duas questões me parece que se destacam. Primeiro, a crítica das armas das postulações pós-modernas. Então, ele não sobra pedra sobre pedra, vamos dizer assim, nessas 400 páginas, quando você identifica e você questiona a gênese
do pensamento da lógica identitarista, né, como base, como substância do corpo pós-moderno. E, ao mesmo tempo, ela faz um armamento, vamos dizer assim, da crítica necessária a essa forma de pensamento. Então, o livro se concentra nesse quadrante entre o identitarismo negado, ou melhor, propugnado pela direita, na sua versão reacionária, a identidade negada como necessidade de pauta política pela esquerda, né, uma esquerda economicista. Por outro lado, a identidade levada às últimas consequências por setores da própria esquerda, e aí caindo na armadilha, é aí que a trampa aparece, né, quando setores, vamos dizer assim, oprimidos, né, que sofrem, né, que são vitimados diretamente pela homofobia, pelo racismo, pelo patriarcado, e ficam com a identidade, né, a defesa identitária como algo, como se isso fosse em si levar a uma emancipação do gênero, né? Então, essa é a armadilha que faz com que desarme, né, o pensamento da própria esquerda como um todo. Mais do que isso, acho que o livro aponta em várias passagens também, que, levado às últimas consequências, isso impede uma unidade mais orgânica e coesa dentro da própria esquerda. E, curiosamente, isso eu não falei com o Carlos, mas esse livro, ele, como a própria professora Angélica coloca na introdução, ele faz um debate, né, uma crítica necessária à forma contemporânea do irracionalismo, que é a lógica pós-moderna. E Marx foi, talvez, certamente, aliás, o primeiro a inaugurar uma crítica radical, né, uma crítica radical à economia política, mas, mais do que isso, à ideologia burguesa no século XIX, né? E Lukács, na Destruição da Razão, o Lukács vai fazer uma espécie de atualização dessa concepção marxiana para pensar o neopositivismo e as formas contemporâneas da época dele do irracionalismo, né? Em Nietzsche, a partir de Weber, do ponto de vista da ciência, ou seja, como é que essas formas do irracionalismo produziu, por exemplo, um Hitler no primeira metade do século XX, né? E isso eu estou citando essa obra, porque me parece que a gente está diante de uma obra que procura fazer esse mesmo debate, como se fosse atualizar o debate sobre o racionalismo para o século XXI, e pegando aí a pós-modernidade no centro, né? O Lukács coloca nessa obra que a Alemanha, ela é o país clássico do racionalismo. Ainda que o irracionalismo não tenha surgido na Alemanha, mas na Alemanha ele assentou e conseguiu, vamos dizer assim, ter uma hegemonia do ponto de vista do pensamento intelectual em várias dimensões. No Brasil, também o identitarismo não surgiu em solo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, no Brasil, ele encontrou um solo fértil, vamos dizer assim, para seu desenvolvimento. E por que eu estou dizendo isso? Que eu acho que é justamente uma das contribuições que esse livro nos permite avançar sobre a nossa própria característica da formação brasileira, né? Por que é importante entender isso? A escravidão e o racismo, né, como teoria, ideologia supostamente científica, ela, no Brasil, a escravidão foram 4 séculos, e na segunda metade do século XIX, a teoria racista, a ideologia racista, ela aparece nas suas várias matizes, né? E no imediato pós-abolição, você já começa um debate sobre a característica do povo brasileiro, né? Sobre as várias composições desse povo. E, sobretudo no período varguista da década de 30, e com Gilberto Freire, a mestiçagem começa a assumir uma preponderância nesse debate, no sentido de construir uma identidade nacional. Então, o africano, né, essa herança negra africana, cada vez mais ela vai tentar, do ponto de vista do Estado, vai sendo maquiada, vai sendo, vamos dizer, confundida, né, do ponto de vista de um elemento central para a composição nacional.
E isso faz com que, por exemplo, foi feito um censo nos anos 80, que o Clóvis Moura, queria saudar aqui a Soraya, que está comentando aqui no chat, a filha do Clóvis, ele fez um levantamento do censo do IBGE desde o primeiro censo até nas décadas de 80, mostrando como é que era feita a identificação do povo brasileiro quando perguntado, né? E ele chegou a mais de 88 diferenciações de identidades, entre aspas, né? Então, do negro ao branco, você tem uma variação, né? As pessoas respondiam as coisas mais espalhafatosas, né? Por exemplo, eu sou moreno, moreno claro, moreno escuro, enfim, pardo, pardo mais claro, pardo escuro. Então, essas variações todas, eu queria acentuar isso, ela foi construindo um tecido social, né, foi exprimindo no tecido social formas identitárias que, na década de 70 e 80, quando começa uma reestruturação produtiva, e começa a desmontar esse tecido social e entrar formas neoliberais de sociabilidade, né, cada vez mais individualizada, né, ao mesmo tempo a televisão ganhando um espaço cada vez mais forte na formação ideológica do povo brasileiro. Então você começa a ter expressões, que eu não diria nesse período pós-moderno, mas expressões identitárias que vão se fragmentando. Então, isso é o solo fértil que a teoria pós-moderna encontrou no Brasil já por conta de uma formação, como diz o filósofo José Chazin, a característica de uma formação hipertardia, né? A modernização capitalista que ela se objetivou mais do que tardiamente, por exemplo, pegando o caso alemão. Então, tudo isso faz com que aqui seja talvez um caso clássico para a gente analisar o identitarismo, ainda que hoje no mundo inteiro ele está vigindo aí nas várias realidades. Eu queria avançar, já passei bastante tempo, mas como pauta política para a direita, inclusive se eleger, né, nas eleições. O caso do Trump, a Cambridge Analytica, que foi a empresa contratada para trabalhar com isso, ela soube muito bem fazer essa leitura, né, para jogar, vamos dizer assim, peso, né, nas candidaturas de direita e reacionária pelo mundo. E o bolsonarismo, ele, inclusive, contratou essa empresa, né, do Steve Bannon, e soube utilizar de forma bastante objetiva para a realidade brasileira esses aspectos identitários. Ou seja, eles conseguiram compreender as fissuras, aonde que é possível fragmentar ainda mais esse tecido social, aonde que tem as frestas que é possível utilizar numa perspectiva político-eleitoreira. E por isso, e a última parte que eu queria comentar, por isso a necessidade de nós retomar uma prática muito cara para o marxismo, que é da leitura imanente, né? E nesse livro isso fica evidente do começo ao fim. A leitura imanente no sentido de você conseguir ver esse texto, né, entender o presente, fazer uma leitura exegética do texto, mas também entender, vamos dizer, o espírito de época, né, o momento em que esse debate está sendo travado, e isso é explicitado de forma brilhante neste livro. Para finalizar, essa dialética que atravessa todo o livro entre a emancipação política e a emancipação humana. Uma vez eu estava assistindo uma aula do professor José Paulo Neto, e ele disse o seguinte, isso está escrito também em alguns textos dele, mas ele disse o seguinte, nessa aula de 2011, de quem luta pela emancipação humana não pode prescindir da emancipação política, né? Quem faz isso, né, a gente defende a emancipação humana e não considera o complexos de contradições que a emancipação política, de mediações, aliás, que a emancipação política coloca, cai num sectarismo, cai numa perspectiva
quase que uma seita, né? E a gente tem várias expressões no Brasil dessa esquerda radicalizada que nega, né, o debate sobre a questão de gênero, que nega o debate sobre a LGBTs, que nega a todo momento o debate sobre raça e a questão da opressão, da discriminação. Então, ou considera colocando em caixinhas, né, vamos dizer assim, sim, existe um departamento que fala sobre racismo, né? Mas essa fala do professor Zé Paulo, que todo o livro, acho que o Carlos também desenvolve essa perspectiva, ela mostra que é necessário a gente, né, pensar a emancipação política como ponto de partida, como necessidade de direitos para a classe trabalhadora, sobretudo nas condições periféricas do Brasil, mas que ela nos impulsione no sentido da emancipação humana. Então, essa dialética ela é fundamental que a gente compreenda o sentido profundo dela, e essa contribuição está colocada no livro. Eu espero que ele tenha uma boa circulação no meio acadêmico, mas principalmente para os movimentos sociais, para os partidos de esquerda, e que a gente possa nos apropriar desse debate cada vez mais para que isso também reverbere numa prática política emancipadora, verdadeiramente revolucionária, e que a gente altere o estado de coisas. Então, tem essa potencialidade colocada para a gente dar esse salto, e começa do ponto de vista teórico, porque aí a gente vai pensar o programa, mas a gente vai pensar a necessidade de retomar também o trabalho de base com esses setores que estão há muito tempo sofrendo com a dimensão objetiva da violência. Então, a identidade não é uma abstração, né? Semanas atrás foi assassinado um companheiro nosso do MST, unicamente pela sua condição de ser um sujeito LGBT. Então, não era porque ele era sem terra, ou não era porque ele era proletário, mas porque ele era gay. Então, tem uma dimensão objetiva da identidade, que se nós não compreendermos isso no tecido social, a gente vai continuar supostamente defendendo a perspectiva crítica, mas com um pensamento desarmado. É isso, agradeço a oportunidade e obrigado.